Atenção! Começa agora uma teleaula de Geografia do Ensino Médio. Você vai assistir a teleaula de número 24. Bons estudos! Qual o papel das grandes metrópoles no processo de desenvolvimento brasileiro? Ou ainda, como podem ser as metrópoles ao mesmo tempo centros de inovações e aglomerados de pobreza? Esse é o assunto da nossa teleaula de hoje. Hoje você vai estudar a urbanização brasileira, cuja principal característica é a rapidez de crescimento. Vai compreender como que o crescimento das cidades está ligado à atividade industrial, gerando aglomerações urbanas com distintos níveis de hierarquia regional. Vai constatar também como a pobreza urbana reflete as desigualdades sociais presentes na economia brasileira. Como vocês podem ver, não são temas fáceis. Eles falam do nosso dia a dia, da nossa realidade. E para que haja alguma mudança nessa realidade, é preciso, antes de mais nada, tentar compreendê-la. Por isso, antenas ligadas, porque a nossa teleaula de hoje está apenas começando. Em poucas décadas, o Brasil se transformou em um país urbano. Em outros países, esse processo se fez de um modo muito mais gradual, muito mais lentamente. Aqui, no espaço de apenas algumas décadas, as áreas urbanas passaram a concentrar mais de 110 milhões de pessoas. Outro fator que caracteriza bem o nosso tipo de urbanização é o seu constante crescimento. Ao contrário dos outros países do Cone Sul, que têm uma urbanização mais estabilizada, no Brasil o processo de crescimento das cidades ainda não cessou, seja nas áreas de antiga ocupação, seja nas novas fronteiras. Esse crescimento urbano pode ser explicado, ao menos em parte, pela mobilidade da população brasileira. Entre 1991 e 2000, foram criadas mais de 1.000 cidades no Brasil. O crescimento mais significativo ocorreu nas cidades médias e grandes. As cidades com mais de 100 mil habitantes passaram de 158 para 204, representando em 2000 59,2% da população urbana do país. Existem, dentro desse processo de urbanização, dois movimentos complementares. O primeiro é a acentuação à concentração. O segundo é a tendência à dispersão espacial. Vamos primeiro falar de concentração. Como vocês já viram, o crescimento urbano foi vertiginoso nas últimas décadas. E a indústria teve um papel central no crescimento das metrópoles. Durante esse processo, a população foi se concentrando nas grandes metrópoles industrializadas, como São Paulo e Rio de Janeiro. Principalmente São Paulo, que assume a expressão de cidade mundial, tornando-se um dos grandes centros de acúmulo e controle de capital na economia globalizada. A metrópole paulista assume o papel de principal veículo de articulação financeira, transmissão de informações, de pesquisa e desenvolvimento de indústrias de ponta com a economia mundo. Tem, na verdade, um duplo papel. Articula-se com a economia mundo e exerce o controle econômico, financeiro, tecnológico sobre a economia brasileira. É verdade, em São Paulo cresceu tanto, né? Mas sabe que existe uma tendência à dispersão, viu? Pois é, já ouvi falar sobre isso, mas por que será, hein, Gil? Bom, um dos motivos é a desconcentração industrial de São Paulo, né? Agora tem um outro motivo muito importante, que é a implementação de uma fronteira científico-tecnológica em algumas cidades médias do interior de São Paulo. Olha, é o caso das cidades como Campinas e São José do Rio Preto. Essas cidades acabaram tendo um ritmo de crescimento urbano superior ao da própria região metropolitana paulista. E o Brasil tem outras regiões metropolitanas com indústrias ou polos industriais avançados, como Belo Horizonte com a metalurgia, Salvador, que tem a petroquímica, Curitiba e Porto Alegre, que também tem vários tipos de indústrias. Pois é, Gil, mas eu não entendi muito bem essa história de dispersão urbana. O que é isso exatamente? Olha, você sabe que isso também eu não sei explicar direito, não. Na verdade, existem 3 modalidades de dispersão. A primeira delas é a extensão contínua de centros urbanos a partir da cidade mundial, ou seja, São Paulo.
São cidades ricas, regiões de agricultura diversificada e que dispõem de moderna tecnologia. A segunda modalidade é a formação de uma frente urbana de interiorização, que corresponde às capitais do Centro-Norte. Brasília é um exemplo típico desta modalidade de urbanização, que realiza uma intermediação entre as bordas da cidade mundial e áreas de avanço da fronteira. A terceira modalidade de dispersão é característica da fronteira. São as frentes de expansão agropecuárias e minerais, ligadas à abertura da floresta ou ao garimpo. Estes locais apresentam uma força de trabalho móvel que se desloca com o avanço das frentes. Por essa razão, são muito efêmeros. A urbanização sempre foi sustentada por mão de obra barata e pobre. Ainda assim, o trabalho urbano tem significado ascensão. A polaridade riqueza e pobreza entre São Paulo e Nordeste é significativa. No Nordeste, além da pobreza rural, a urbanização não resultou na elevação de renda dos trabalhadores. Mesmo nas grandes metrópoles, o que prevalece é a baixa renda. Mais de 50% da população urbana economicamente ativa recebe até um salário mínimo. Em 2005, na região metropolitana de São Paulo, a proporção de trabalhadores ganhando até um salário mínimo é de 13,1%. No Rio de Janeiro, é superior a 15%. E em Belo Horizonte, supera 21%. Já nas metrópoles nordestinas como Salvador, Recife e Fortaleza, é superior a 30%, revelando as grandes disparidades regionais na renda no Brasil metropolitano. Mas a pobreza também se instala nas grandes regiões metropolitanas. As grandes metrópoles acabam por se tornar o lugar das carências sociais, das manifestações de pobreza, o que faz com que, no caso brasileiro, o lugar da riqueza seja também o lugar da pobreza. E nessas sacolas aí? Brinquedo. Isso aqui tem panela, tem miudeza. E vocês conseguem onde essas mercadorias aí? É importada. Paraguai. Paraguai. Comprou com nota? Não, sem nota. Você vende com nota? Não, sem nota também. E qual é a importância da pequena empresa na economia? As pequenas empresas são que mais fornecem emprego. Ela representa hoje mais de 4 milhões de empresas, em torno de 60% da mão de obra ocupada. A tomada de decisão é muito mais simples do que uma empresa grande. Os custos administrativos são bem mais baixos. Só dele trabalhar para si próprio já é uma grande vantagem já. Essa mistura de crescimento econômico e pobreza também crescente nos grandes centros metropolitanos acaba gerando um movimento espontâneo de economia informal. São pessoas que passam a se sustentar não como empregados de empresas ou fábricas e se transformam em pequenos comerciantes. Cada vez mais as ruas centrais das grandes cidades se inundam com pequenas barracas que vendem todo tipo de produto. Ao mesmo tempo, proliferam fábricas menos capitalizadas e geradoras de emprego. Isso explica, em parte, a expansão do emprego na indústria metropolitana, ao contrário do que acontece nas economias centrais. Quanto maior a cidade, maior a possibilidade de multiplicação de atividades informais. O mercado, dessa forma, unifica a economia urbana. O problema é que esse emprego é rotativo e mal remunerado. No caso brasileiro, a periferia cresce com a indústria e com a migração de população de baixa renda. É por isso que o lugar da riqueza acaba se transformando também no lugar da pobreza. Mas existem outros aspectos importantes relativos ao sistema urbano das regiões brasileiras. Dá só uma olhada aqui. O núcleo original da industrialização brasileira aconteceu na região sudeste. E é lá, nas regiões metropolitanas de São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, que se encontra a grande concentração de indústrias, do comércio e dos serviços. É importante notar que 3/4 das receitas de serviços estão concentradas nas metrópoles, o que indica a elevada centralidade urbana da região. A região sul, dadas as características históricas e geográficas de seu desenvolvimento, apresenta uma estrutura urbana mais dispersa, com concentração das atividades de serviço nas metrópoles como Porto Alegre e Curitiba.
No Nordeste, a indústria está concentrada nas áreas metropolitanas de Salvador, Recife e Fortaleza, superando mesmo a receita dos serviços, o que constitui um efeito peculiar das políticas regionais centradas na indústria como motor dinâmico do desenvolvimento. O Norte e o Centro-Oeste apresentam muitas semelhanças. Uma delas é o peso metropolitano da indústria e do comércio, em grande parte devido ao papel de cidades médias, como é o caso de Goiânia, no Centro-Oeste, e de Manaus, no Norte, que dividem as funções urbanas com os aglomerados metropolitanos de Brasília e Belém, respectivamente. Estas duas cidades são particularmente importantes na região. Belém, pelo comércio regional. E Brasília tem um papel de destaque na receita dos serviços da região Centro-Oeste, graças à sua função de capital federal, o que reforça a sua centralidade na rede urbana regional. Que tipo de mamão é esse aí? Papaya. É produzido aonde? Na Bahia. Essa aqui é Linda Rosa e essa aqui é Angelino. Essas ameixas vêm da onde? Chile. Vem de Itaiaçu também, né? E que tipo de limão é esse aí? Esse aqui é o Tahiti sem semente. Como é que essa mexerica faz para chegar até aqui, a capital? Ela vem através de transportes na carreta da própria firma, né? É embalada lá na fazenda e é conduzida até a Sergesp aqui. Vem de carreta. Chega de carreta frigorífica. Uma questão central quando se fala em sistemas urbanos é o problema do abastecimento desses enormes contingentes de pessoas. Para que os aglomerados metropolitanos possam ser alimentados, é preciso criar uma rede de circulação eficiente para esses alimentos. Só assim se pode conseguir, através do aumento da oferta de alimentos, ganhos relativos nos salários reais. Este é um dos desafios de uma política territorial de distribuição de renda. Porque o que acontece, e o que aconteceu principalmente durante os anos 80, foi a convivência de grandes safras com elevações constantes nos preços da cesta básica nos mercados metropolitanos. Mas é difícil entender uma metrópole, né, Gil? Tanta riqueza e tanta pobreza convivendo no mesmo lugar. E esse contraste você encontra a cada esquina. Sabe que ontem eu peguei um táxi da Avenida Paulista até a Avenida do Estado. Impressionante, Vicente, o que você encontra nesse trajeto. Desde aqueles edifícios bem chiques, sabe, aquela coisa de primeiro mundo, até os prédios mais pobres. Isso sem falar das pessoas que nem lugar tem para morar. Ficam ali enfurnados, debaixo de viadutos, em malocas. Bom, isso fora os loteamentos clandestinos, né, Gil? Bom, eu acho que no fundo não é fácil administrar uma metrópole como São Paulo, viu? Com todos esses problemas. O que eu fico pensando é o seguinte: será que esses problemas que a gente enfrenta aqui, todos eles têm como origem o tipo de industrialização que a gente teve no Brasil? Tá aí, Vicente, uma boa pergunta. Mas vamos deixar essa resposta para a próxima teleaula. Que tal agora uma revisãozinha de tudo que a gente viu hoje? Vamos lá? E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu que o processo de urbanização brasileira se caracteriza pela intensidade e rapidez com que ocorreu. Viu que ao longo deste processo, grande parte da população urbana se concentrou nas grandes metrópoles industriais como Rio e São Paulo. Aprendeu que hoje em dia existe uma tendência à dispersão urbana que possui várias causas. Entre as principais estão a desconcentração industrial da Grande São Paulo, a implantação de centros de pesquisa e tecnologia em cidades médias do interior de São Paulo e o crescimento de cidades em áreas enriquecidas com a produção agropecuária moderna. Você constatou também que a urbanização do país resulta da mobilidade da mão de obra em busca de trabalho e que o trabalho urbano significa mobilidade social, pois o nível salarial das cidades é superior ao das zonas rurais. E conheceu como a urbanização se deu nas diversas regiões brasileiras. Viu que as grandes metrópoles são lugares de riqueza e também de extrema pobreza, além de possuírem diversos problemas e desafios como o problema do abastecimento, entre muitos outros. E agora é hora de você se aprofundar em todos esses conhecimentos com a ajuda do seu livro de estudos. Não deixe o assunto esfriar. Até a próxima teleaula!